presidente Lula continua denunciando a sabotagem promovida pelo Campos Neto contra o Banco Central e a economia brasileira. Só que agora o Campos Neto está chegando ao final do seu mandato como presidente e Lula já articula com o Senado a indicação daquele que será o novo presidente do Banco Central. O Galípolo é o mais indicado, mas o Lula deixa claro que vai indicar em harmonia com o Senado. A economia brasileira tem melhorado, mas o Banco Central, com a política de manter os juros altos, trabalha o desincentivo ao crescimento econômico. Afinal de contas, os empresários preferem deixar o dinheiro na dívida pública do que colocar o dinheiro em investimentos que possam gerar empregos. Isso é uma coisa muito simples de entender. Se a poupança está pagando um valor bem alto, você deixa o seu dinheiro rendendo na poupança no lugar de montar uma empresa que poderia gerar economia e gerar também empregos. Já a política contrária também do Banco Central em relação ao consumo é que quando você vai comprar um bem, principalmente um bem durável como um automóvel ou a casa própria, você leva em conta os juros embutidos. Com a política do Banco Central mantendo os juros altos, fica mais difícil as empresas gerarem campanhas como financiamento com taxa zero, que é muito comum nessa época do ano, e fica difícil também para as empresas gerarem a campanha de venda de imóveis. Lógico, se não tivéssemos o Banco Central independente, não teríamos o Campos Neto trabalhando contra a intenção do presidente Lula. A política de Banco Central independente, ela foi implementada durante o governo Bolsonaro e acabou entregando para o mercado o poder de gerenciar a metade daquilo que seria competência da presidência da República, porque a política monetária no Brasil, ela consegue impedir o presidente de trabalhar, ela consegue ajudar o presidente a trabalhar. Embora exista uma expectativa muito grande de que com a indicação do Galípolo pelo presidente Lula a situação melhore, eu acredito que a única coisa que soluciona esse problema a respeito do conflito entre a política do presidente Lula e a política do presidente do Banco Central é o fim do Banco Central independente. Afinal de contas, nós como brasileiros, a gente escolhe o presidente da República, mas a gente não pode escolher o presidente do Banco Central. A gente escolhe uma política prometida nas urnas pelo presidente, mas o presidente pode não conseguir implementar essa política se o presidente do Banco Central for contra. E é exatamente isso que o Campos Neto está fazendo nesse momento. O Lula quer desenvolvimento, quer incentivar as empresas a investirem e gerarem empregos, mas o Campos Neto está avisando aos empresários: não coloque o seu dinheiro na economia, deixe o seu dinheiro no banco, porque vai render mais. Isso gera um encolhimento na economia brasileira. Para entender a justificativa do Campos Neto, ele disse que a redução dos juros poderia causar inflação. Não se aplica ao caso brasileiro. O Brasil tem excesso de capacidade de produção, o que significa que o Brasil teria condições de acompanhar com mais produção o aumento de demanda resultante da redução dos juros do Banco Central. Então, de uma forma muito clara, o Campos Neto não consegue usar a teoria econômica para justificar o aumento dos juros do Banco Central, a manutenção dos juros altos. A única coisa que consegue explicar o Campos Neto mantendo os juros altos é, indubitavelmente, o seu próprio interesse em receber juros altos como um dos credores da dívida ativa. Sim, a dívida brasileira, que é essa dívida que a gente paga aí, bilhões, ela é proporcional aos juros do Banco Central. E quanto mais o Campos Neto mantém os juros altos, mais a gente paga, infelizmente, para a dívida. Muito obrigado. Acompanhe aí o trabalho nesse canal e também no canal Leonardo Estopa. Abração.